Eu sou a Aline Bispo, sou artista visual, sou ilustradora, também sou curadora e eu tô aqui pra gente poder conversar um pouco sobre isso e sobre como é esse processo e sobre as coisas que eu desenvolvo. Eu venho de uma família que sai da Bahia, vai pra São Paulo e eu nasci na periferia de São Paulo. A minha mãe, ela costurava quando eu era criança, então durante a minha infância até o início da minha adolescência, a maior parte do tempo minha mãe trabalhava em casa. Uma coisa que acontecia e que hoje eu tenho um carinho muito grande por essas lembranças, né? Mas era um fenômeno da minha mãe costurar e eu ficar ali do lado, olhando revista, olhando aquela referência de coisa de moda. Ela tinha umas revistas que também tinham referência de design, de arquitetura, e eu ficava encantada com isso. E aí era minha mãe costurando, eu fazendo roupa para boneca, eu desenhando muito, então isso tudo se conectava, né? E as outras construções, elas vêm para mim depois no processo da adolescência. Vivendo na periferia de São Paulo, a gente não tinha essa oportunidade de visitar exposições, visitar galerias, ainda é muito restrito, mas era um processo que para mim e para os meus amigos a gente conseguia deixar isso de lado e se propor a visitar. Eu começo meu trabalho com grafite nas ruas, vou estudar design de interiores, depois vou estudar comunicação visual. E aí, dentro do processo de estudar comunicação visual, eu tenho uma virada de chave muito importante, porque é quando eu começo a trabalhar com ilustração. Eu começo a ter acesso aos primeiros softwares, começo a entender que eu consigo me comunicar com o mundo e, em alguns momentos, sem mesmo precisar sair de casa ou do espaço que eu estou trabalhando, mas ainda assim atingir outras pessoas que tenham dúvidas parecidas com as dúvidas que eu trazia e com algumas que eu ainda venho trazendo, né? Vou estudar artes visuais, vou achando outros recursos e aí eu vou para gravura, vou para pintura, mas o suporte da ilustração, que é esse suporte que ele vai vir com esse trabalho, principalmente dentro do universo do vetor, né? Ele me dá uma base muito importante, inclusive quando eu trabalho com gravura, inclusive quando eu trabalho com pintura. Então essa virada de chave de 2012 para cá, ela foi super importante, me dar uma sustentação para o meu trabalho poder se manter e para poder levar para outros suportes, né? Então, alguns trabalhos que eu desenvolvo e que vão para uma parede, que vão para um prédio, muitas vezes eles vão passar pela minha produção no computador. E aí depois a gente leva esse trabalho para o mundo de uma outra forma. Eu acho que o que define meu trabalho, para quem olha, né, à primeira vista, eu acho que tem muita cor. Eu penso muito na relação das cores, inclusive em algumas situações a cor vem primeiro, antes do processo da produção, a cor ela já está na minha cabeça, né, ela já permeia esse caminho. Mas eu acho que também tem um lugar que é esse lugar da brasilidade, mas que não é só uma brasilidade, ela é uma brasilidade que ela cria fronteiras com outros lugares. E às vezes pessoas de outros lugares, de outros continentes, criam uma assimilação. Tem um lugar identitário também, que é muito presente, que eu acho que é essa busca que é constante para mim, de tentar me entender no mundo, né? E existem outras pessoas que têm esse mesmo sentimento, que pode, inclusive, criar comunicação com pessoas que talvez não tenham uma relação direta ou culturalmente falando, né? Com o que eu apresento, mas que conseguem se identificar. Eu venho tendo experiências muito bonitas com o meu trabalho e com pessoas que me dão suportes muito bonitos, assim, para isso. Mas eu tive uma experiência recentemente com a minha última exposição individual. Enquanto eu circulava, eu encontrava pessoas que estavam realmente emocionadas e chorando. E isso não era uma coisa que eu esperava. O artista produz a obra, né, ela vai para o mundo. Eu entendo que tem um momento que aquilo não é mais meu, assim, eu lancei para o mundo e aí vai caminhar e o mundo me dá esse retorno. Então, eu acho que essas mensagens emocionais, elas vêm. E me interessa também esses atravessamentos, né? Seja porque uma pessoa adquiriu um livro porque achou a capa bonita e aquele livro trouxe uma coisa bonita para a vida dessa pessoa, seja porque ela quer se sentir bem vestindo uma roupa que tem uma estampa minha e aquilo vai fazer sentido, seja para ela visitar um familiar querido, seja para um date, sabe? Me emociona muito, assim, me toca muito porque é além do que eu posso prever, né? Tem o limite ali, aí as pessoas, o público, enfim, as pessoas vão me devolvendo. Eu tenho trabalhos que foram muito impactantes, assim, para minha vida, com toda certeza. Eu acho que um deles é fundamental falar sobre a capa de Torturado, porque além de ser, né, nesse momento um dos livros mais lidos, né, um dos mais vendidos no Brasil, é a minha primeira capa de livro. É um trabalho super importante para mim, que foi um trabalho que me lançou nesse lugar, né, do trabalho como capista também para o mundo. Foi um trabalho que foi produzido, né, através do Illustrator, né, eu criei uma releitura
leituras de uma fotografia a partir da ilustração. Então, acho que é um trabalho que eu preciso citar, né, quando eu falo sobre essa importância, porque ele realmente fez com que muitas coisas acontecessem, né? E quando esse trabalho, o Torturado, o livro nasce, é no mesmo momento em que eu começo a ilustrar a coluna da Djamila Ribeiro para a Folha de São Paulo. E aí também a ilustração que também me coloca no mesmo período dentro de um caminho no mercado editorial, que me interessa muito, porque eu também leio, sou encantada com os livros, então são dois caminhos que eles se cruzam de certa forma e que me ajudam a elevar, né, a minha potência assim para o mundo. Eu acho que essa foi a primeira semente, sabe? Algumas coisas já aconteciam, mas eles foram importantes para outras pessoas que não tinham acesso ao meu trabalho conseguirem acessar. Então é um carinho assim muito grande que eu tenho. Bom, os objetos, né, que estão aqui são peças que foram produzidas, né, através do meu trabalho. Então, desde essa estampa do tapete, o quadro também. E aí é um outro lugar, né, um quadro, mas que não é um quadro que foi feito à mão. O trabalho todo feito primeiro no digital, e aí sai do mundo digital e vai para o mundo real, que é uma coisa que me interessa muito. E esses lenços, né, esse aqui é um que eu gosto muito, que é uma série de Cosme e Damião. Cosme e Damião tá dentro da minha família, tem ali, né, dentro de uma parte da Chapada, da Chapada Diamantina, que é de onde minha família que são, né, os santos gêmeos que protegem as crianças. E minha mãe é uma mulher que tem um irmão gêmeo, então, por isso, né, esse lenço também, ele me interessa muito. E eu gosto muito de poder olhar, porque tem uma coisa que é muito legal, que é você vai lá, produz, está no mundo digital, mas quando você olha, você sente a textura, você vê, você fala, nossa, é possível, né, desenvolver, é possível fazer, ter esses diversos suportes. E eu sempre falo que enquanto tiver caminho e tiver possibilidade de suporte, eu quero poder fazer, eu quero poder testar. Então, eu estou muito contente de poder trazer, né, esse trabalho para cá. O meu trabalho, ele vai estar no jornal, ele vai estar nas capas de livros, ele acontece em prédios. A base, né, para isso, ela vem através do Illustrator, porque aí eu crio, desenvolvo, vou ali para o vetorial e aí tem essa possibilidade de ampliar, né, esse trabalho para escalas gigantescas, né, prédios de mais de 20 andares, até capas de livro que são menores, né. Me facilita muito para poder também trocar, né, com a equipe, com as pessoas com quem eu vou trabalhar e até mesmo para as exposições de arte, às vezes, porque é um lugar que eu vou trabalhar com a pintura, que eu vou trabalhar com a gravura, vou trabalhar com o tecido, mas quando eu preciso apresentar uma proposta de maquete, uma proposta de desenhar ali, rascunhar alguma coisa para que a galeria, para que o museu entenda o que vai acontecer, o Illustrator, principalmente, ele é meu aliado para poder desenhar, para poder dizer, olha, isso vai funcionar dessa maneira, né? Photoshop também, para poder fazer os mockups dos espaços. Então, em vários suportes que eu desenvolvo coisas, isso. A Adobe está ali me acompanhando. Se a inteligência artificial ajuda ou atrapalha, eu acho que ajuda. Eu acredito que existe um lugar humano que é muito único ainda. Não sei como vai ser, mas eu acredito que existe um lugar humano que é muito único e muito sensível. Eu acredito que a inteligência artificial ela possa ajudar desde que esse lugar que é muito íntimo ele possa permanecer, desde que não se tente reproduzir esse lugar que é tão humano. Eu acho que como todas as grandes inovações e todas as coisas que acontecem com o mundo, existem vários resultados, né, que podem ser alcançados, mas eu acredito que a inteligência ela pode trazer coisas muito boas, assim. Eu acho que a humanidade vai conseguir conduzir as coisas de uma forma, apesar das dificuldades, de uma forma bonita. Para os artistas que estão buscando, né, alcançar esse espaço e mantendo a originalidade, eu acho que é possível, eu acho que tem vários caminhos, é isso, não existe uma fórmula, mas eu acho que existem caminhos, assim. No primeiro momento você entender o que você está pesquisando, você olhar para dentro e entender o que você está fazendo. O que está me motivando a criar? E tendo essa resposta, entendendo, né, o que é que liga, né, esse cordão umbilical, né, entre esse artista e essa pesquisa, eu acho que é continuar pesquisando, continuar estudando, continuar trocando com outras pessoas. Eu penso que a educação ela é super importante. Para mim, a educação e a arte foram
os fatores que foram transformadores, assim. Eu não teria um trabalho que eu tenho hoje, não teria acessado lugares como eu consigo acessar e que eu ainda espero acessar muito mais, se não fosse através da arte, da educação e, no meu caso, do axé também. São combinações necessárias. E celebrar também as vitórias, celebrar os acertos. Eu acho que isso é também uma coisa que é necessária e que às vezes a gente acaba não fazendo porque a gente está ali já no anseio de produzir mais, mas quando a gente consegue olhar para o trabalho e reconhecer o valor que tem, e eu não estou falando sobre preço, estou falando de valor mesmo, eu acho que isso também é fundamental, isso também eleva a autoestima e para criar a gente tem que ter autoestima e confiar e acreditar no que a gente faz. Eu acredito que isso dá uma base muito importante para que a gente consiga sentar e aí ali para o nosso software ou para a tela ou para qual caminho que for de produção, para a gente poder saber o que a gente quer manifestar ali no trabalho, né? E que também se manter original não quer dizer que não possam existir transformações dentro, né? Também se permitir até essas transformações, mas entender desse ponto que dá base que faz com que não se deixe de ser quem é, sabe?